Paz, meus irmãos, bom dia! Que bom que você chegou ao nosso devocional. Vamos abrir a palavra de Deus, vamos meditar, vamos deixar nossas preocupações nas mãos de Deus, porque hoje é um novo dia, um dia em que a misericórdia do Senhor se renovou sobre nós. Acredite, meu irmão, acredite na graça do Senhor, nas coisas maravilhosas que podem acontecer na tua vida. Não importa quantos obstáculos você vai encontrar, não importa. Deus segue na tua frente abrindo um caminho. Então, meu amado, que hoje você tenha essa certeza de ter um dia abençoado, de ter um dia iluminado pelo próprio Deus. E não se preocupe à toa, porque a preocupação simplesmente é um perigo de nós sofrer desnecessariamente, antecipadamente. Porque se nós olharmos o que é preocupação, é uma ocupação antecipada. É ocupar-se, é mexer na mente com um problema que ainda não está acontecendo. É sofrer por antecedência. Já está provado que 70% dos assuntos que nos deixam preocupados nunca vão acontecer. E se mesmo acontecerem alguns desses, então vamos sofrer duas vezes. Sofremos antecipado e quando acontece, sofremos de novo. E por quê? Então, em vez de se preocupar tanto, ocupe-se de entregar todos os teus afazeres, tua família, teu lar, tudo que diz respeito a você, aos cuidados do Senhor. Ele é bondoso, Ele está pronto para cuidar de você, Ele é poderoso para sustentar você, mesmo quando as provas surgirem. Veja o que diz a palavra do Senhor, que há preocupação que não agrada a Deus. Mateus capítulo 6, versículo 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de beber e de comer, nem pelo vosso corpo, quanto haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? A palavra utilizada aqui nesse texto, que pode ser traduzida por ansiedade ou preocupação, ela nos traz o significado de não nos distrairmos com o dia de amanhã. Quando nós nos preocupamos demais com o dia de amanhã, então nós perdemos o foco no dia de hoje, nas realizações de hoje, nas alegrias de hoje, e não vivemos de uma maneira correta diante de Deus. Com certeza esse texto não é um incentivo à imprudência, mas sim um incentivo para que eu e você façamos tudo o que deve ser feito hoje, sem preocupação, sem ansiedade, pois assim nós podemos confiar no cuidado de Deus. Podemos plantar, podemos semear, confiando que o Senhor vai trazer a chuva. Podemos fazer a nossa parte e descansar na provisão do Senhor, como Ele fez com seu povo lá no deserto. Nenhum dia lhes faltou o que comer, não lhe faltaram as vestes. Tudo Deus proveu. Aqui a crítica de Jesus se refere a essa preocupação que não agrada a Deus. Porque aqui revela um coração de uma pessoa que não consegue confiar no Senhor. E então, essa preocupação vai tirando o foco das pessoas, vai tirando o foco das bênçãos que o Senhor está derramando hoje. A pessoa se preocupa tanto com amanhã, com depois, daqui a um ano, daqui a 2 anos, e esquece de viver as maravilhas que o Senhor está fazendo hoje. E então essa preocupação, essa ansiedade, ela nos impede de desfrutar as bênçãos de Deus hoje. E a palavra nos diz aqui mais, que as aves do céu e os lírios do campo, o Senhor cuida. Imagina nós, se nós continuamos lendo aqui. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso
Pai Celestial as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestiário? Considerai como crescerem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Aqui Jesus está nos ensinando por meio de dois seres da natureza como Deus quer cuidar de nós, seus filhos. Primeiro ele fala ali sobre as aves do céu que não se preocupam com alimento e nem por isso elas passam fome, porque o próprio Deus alimenta cada uma delas todos os dias. Aqui o Senhor Jesus usa esses exemplos da natureza para mostrar que mesmo as aves, os lírios e todas as demais plantas e animais, eles são incapazes de semear e colher, de trabalhar e tecer. Eles não vivem preocupados porque eles são alimentados e vestidos por Deus. Deus cuida de cada detalhe da vida deles. Amados, imagina nós, seus filhos, feitos à imagem e semelhança de Deus. Aqui, meus amados, não entenda mal, não é um exemplo de nós ficarmos ociosos sem fazer coisa alguma. Não, devemos trabalhar, batalhar, lutar, sim, nos organizar, planejar. Mas aqui fala do descanso no Senhor, de não ocuparmos nossa mente com preocupações e aflições desnecessárias. Aqui ele dá um destaque importante no texto para o ato de nós olhar. Muitas das nossas preocupações, meus queridos, têm a ver com nós não olhar para Deus, de nós não observar a ação de Deus, de nós não atentar para os pequenos detalhes da nossa vida que Deus cuida todos os dias. O nosso levantar, onde dormir, a nossa família. Meus amados, e muitas vezes nós não nos damos conta de que Deus está cuidando e sustentando a nossa vida, da mesma maneira que Ele cuida e sustenta as aves do céu e os lírios do campo. E se nós lemos adiante, fala do descanso no Senhor. Nós precisamos aprender, meus irmãos, se nós queremos ter uma vida mais leve, mais tranquila, descansar no Senhor. 31 em diante. Portanto, não vos preocupeis, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas as coisas, mas o vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas elas. Buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas demais coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Jesus aqui compara a preocupação com o amanhã com viver como um pagão. Alguém que não crê em Deus, como alguém que não crê no poder sobrenatural de Deus, na ação de Deus, no agir de Deus em nossas vidas. Quem conhece a Deus, quem sabe do que Deus é capaz, quem sabe o que Deus já fez pelo seu povo no passado e que hoje continua fazendo o mesmo, ele não pode se preocupar. Ele precisa descansar no Senhor. Quem não tem onde descansar, esse sim, vive preocupado, angustiado, fica doente.
Mas, amados, o Senhor nos libera essa palavra nessa manhã. Descansa nele. Ele está cuidando de você. Você consegue confiar no Senhor a ponto de descansar, sabendo que Ele agirá? Amados, ainda tirando o foco das coisas terrenas, Jesus diz que a prioridade de todos aqueles que o seguem deve ser o reino de Deus. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Essa é uma palavra do próprio Jesus. Como eu e você não vamos acreditar nessa palavra? Então, mais do que eu e você nos preocupar do que o que comer, o que vestir, devemos dedicar nossa vida em ser uma oferta agradável ao Senhor todos os dias. Do mesmo modo que Jesus cita aqui os lírios, as aves, esses exemplos da natureza, ele diz para nós não vivermos ansiosos. As aves, os lírios, dependem de Deus, não passam fome. E o Senhor não falha com eles. Então, amados, devemos crer que Deus faz sempre o mesmo conosco. Por isso não há motivos para nós ficarmos tão ansiosos, tão preocupados com o dia de amanhã. Podemos descansar sabendo que Deus está presente, que Deus cuida de nós, que em todas as coisas Deus nos contempla e está trabalhando a nosso favor. Creia, meu irmão, creia, porque não importa o quanto nós estamos preocupados, a nossa vida depende do Senhor e não de nós mesmos. Nós não podemos acrescentar um dia sequer aos dias da nossa vida. É Deus quem decreta o final. Faça a sua parte, plante, organize, ore, busque a Deus, esteja disposto a colher, mas saiba que o sol e a chuva, as condições climáticas, provêm do Senhor. Não viva acreditando que a sua vida depende unicamente de você, das suas habilidades, das suas forças. Ela depende de Deus. É nisso que nós podemos descansar. Precisamos entender que nesse mundo Deus nunca disse que nós não teríamos aflições. Jesus disse que neste mundo tereis aflições, pois nos importa muito mais entrar no reino de Deus através de muitas tribulações. No meio dessas preocupações, tribulações e aflições, Deus quer nos ver posicionados em fé, continuar crendo nele, mesmo que aqui há choro, há lágrimas, há dor, há sofrimento, precisamos continuar crendo nele, porque aqui não é o céu. Aqui é o mundo decaído, mas eu e você temos a esperança consoladora de Deus, de que aqui nós temos a promessa de que Deus nunca nos provará além das nossas forças. Aqui nós podemos ter a convicção de que a nossa tristeza, pelo agir sobrenatural de Deus, se converterá em alegria, e o nosso sofrimento em recompensa gloriosa. Queridos, nós precisamos olhar na perspectiva da eternidade. Nossas tribulações aqui são leves, momentâneas, passageiras. Nós não estamos a caminho de uma noite escura, mas nós estamos a caminho de amanhecer glorioso com o Senhor. Quando nós nos sentimos vulneráveis, então a gente se distrai com as inquietudes que estão na nossa mente. Mas você precisa ter a certeza que Deus pode e quer nos sustentar durante esses períodos de preocupação, de dor, de doença. Não pela promessa de que nada de mal nos acontecerá, mas para nos lembrarmos de que nós fomos criados à sua imagem e semelhança e
para confiar em Deus acima de tudo, acima de todas as coisas. Neste mundo aqui, num mundo tão degradado, nós não temos garantias, exceto uma garantia: de que Deus é confiável, de que Deus tem todo o poder e autoridade, e Ele quer que dia a dia nós nos aprofundemos mais no seu amor, na sua graça, e em cada circunstância nós confiamos que Ele está pronto para nos cuidar, proteger e livrar. E que nós sentimos a graça dele sendo derramada sobre todos os passos que nós damos, e que Ele permite eu e você vivenciar na caminhada da vida. Também, queridos, nós precisamos, como cristãos verdadeiros, maduros e inabaláveis, usar a preocupação como uma oportunidade para declarar com fé: não temeremos. Em meio às preocupações, não temeremos. Em meio às aflições, não temeremos. Em meio às preocupações legítimas da vida, não precisamos estremecer de medo. E sabe por quê? Porque Deus nos sustentará com seu poder. Você recebe essa palavra no dia de hoje?